Oi, gente, eu sou a Thali. E bom, hoje a gente vai estar falando, aumentando aqui a sensibilidade do microfone. Hoje a gente vai estar falando sobre mudanças, né? Enfim, eu tô meio gripada, então se a minha voz estiver meio diferente, desculpa aí. E por que eu quis falar sobre esse tema específico? Porque no primeiro vídeo eu falei sobre o hobby da leitura e como a gente tem que manter ali a constância pra construir aquele hobby e tudo mais. E no segundo vídeo eu falei sobre não ter o medo de fracassar, né? E tudo mais. Ou se permitir fazer as coisas. Mas uma coisa que acontece frequentemente nessas vidas é a mudança. Tem diversos casos que a mudança não é esperada, que ela é inesperada. Vamos dar o exemplo de tipo, sei lá, fui pintar o cabelo, não fiz teste de mecha e perdi uma parte do meu cabelo. Não é esperada. Então você vai ter que se adaptar e lidar com aquilo. Ou mudanças esperadas, tipo, estou me preparando para mudar de casa. É uma mudança para outro ambiente, ou uma mudança de escola que é esperada ou inesperada, né? Depende aí do fato. Enfim. E aí, dito isso, eu queria trazer meio que esse tópico, porque constantemente, por exemplo, atualmente eu namoro à distância, e aí eu viajo, e aí às vezes eu tô mantendo ali o meu hobby, ou tô fazendo alguma coisa específica, sei lá, eu faço em São Paulo caminhada. Quando eu venho pra casa do meu namorado, eu não faço a caminhada, e isso acaba cortando um hábito positivo que eu estava tendo pra mim. E aí eu acho assim que, independente do cenário, a gente tem que focar em nossa energia, vamos dizer assim. E aí eu vou dar exemplos físicos, né? Vou dar o exemplo aí do meu ensino médio. Eu fui pro meu ensino médio e eu não tive experiências lá muito positivas. Eu fiz design de exteriores, e quando eu falo experiências positivas, foram questões de amizades naquele ambiente, né? E depois, posteriormente, eu fui pra faculdade. E aí eu fui pra uma faculdade de TI, e lá eu tive amizades muito boas e tudo mais. E aí fizeram eu ter uma outra perspectiva. Foi uma mudança esperada ir pra uma faculdade, mas a mudança que eu não esperava é que eu iria pra área de TI, né? E lá eu saí de um pensamento assim, eu não vou me interagir com ninguém, ou talvez eu não tenha esse dom, essa aptidão pra interagir com outras pessoas, pra um ambiente onde as pessoas faziam questão de mim, e que as amizades eram positivas e tudo mais, e que me ajudaram pro meu crescimento, que, como eu disse, eu não sei se eu disse, mas eu tenho 23 anos, então eu ainda estou me desenvolvendo, assim como pessoas mais velhas que eu vão aprender todo dia e a mudar todo dia, pessoas mais novas também. E eu digo principalmente as mais novas porque parece, pra minha experiência até o momento, que o baque é mais intenso. É como dizem, sentimento à flor da pele, né? E tudo mais. Hoje em dia, com 23 anos, eu não acho que eu tenho a mudança necessária, o impulso necessário que eu tinha na adolescência, por exemplo. Eu acho que na adolescência eu tinha aquela muito mais força de garra, né? E por isso que eu acho que falam que quando as pessoas estão mais velhas é mais difícil delas mudarem um pensamento e tudo mais, né? Não que seja impossível, né? Enfim. Mas dito isso, eu fui pra uma faculdade. E aí, como assim eu fui de design de interiores pra área de TI, por exemplo? Eu vi um filme, e no filme ele se chama Soul, ele é um filme da Disney, e aí nesse filme ele falava assim, humanos e suas inspirações de vida. Ele tinha um foco muito específico, que ele era a pessoa destinada a ser o melhor pianista. Ele era pianista? Acho que era saxofonista. Não me recordo bem, gente. Mas eu gosto muito desse filme porque mostra, assim, que ele tava fissurado naquela ideia de que ele era bom naquilo. E aí ele faleceu no filme. Ele faleceu. E aí ele teve que passar pela experiência do pós-vida e ajudar uma outra homem ali a ter uma experiência. Na verdade, ele queria voltar pro corpo dele, passar pela experiência de tocar jazz e tudo mais. E aí ele viu por outra perspectiva, né? A vida acontecendo. Porque, por exemplo, essa outra alminha entrou no corpo dele, e aí nisso, essa alminha, ela tinha conversas ali mais interessantes e mais profundas sobre outros assuntos, não era só sobre o piano, por exemplo, né? E aí no final do filme passa uma imagem, pra mim, né? Passa uma perspectiva de tipo assim, que a gente não precisa se firmar ou focar em alguma coisa, a gente pode ser bom em várias coisas, e normalmente a gente
interage com as pessoas ao nosso redor, a gente tá tão focado naquilo que a gente não consegue dar a devida atenção pros momentos positivos da nossa vida, né? Isso é uma recomendação de filme. Se você assistir, volta aqui nesse vídeo e comenta o que você achou, né? Ele se chama Soul e é da Disney. Enfim. Mas continuando. E aí, depois que eu vi esse filme, ele me fez ter outra perspectiva, porque até então eu queria fazer dança na Unicamp. Aí você fala, nossa, você saiu de design de exteriores e você ia fazer análise de desenvolvimento de sistema na faculdade depois, que não foi planejado. Então é uma mudança inesperada. E por conta de um filme. E aí você deixou dança de lado. É que hoje em dia eu vejo que eu analisei aquele momento e analiso até então que eu poderia alcançar isso por outros caminhos, que não seria impossível alcançar isso pelo caminho que eu tava seguindo, né? Enfim. E aí, hoje em dia eu trabalho na área de TI e eu faço um curso de dança e tudo mais. Então, às vezes, naquele momento atual, pode estar uma catástrofe. E, tipo, você pensa assim, pô, não vou alcançar os sonhos que eu gostaria. Mas, às vezes, você pode fazer uma curva, assim, por outra rua. Mas você pode conseguir chegar no ponto final que você desejaria, né? Enfim. E aí, dito isso, o que eu quis também dizer sobre eu fazer as viagens e tudo mais. E, por exemplo, ó, hoje eu estou na casa do meu namorado, por exemplo. E aí eu tô nesse cenário aqui, gravando o vídeo, e eu consigo me adaptar e fazer o que eu gostaria. Talvez o vídeo vai sair um pouco mais tarde do que eu gostaria, porque eu cheguei no sábado, não me planejei durante a semana. Talvez, mas é uma mudança inesperada que a gente pode se adaptar, né? Talvez ele saia hoje, ou talvez ele saia ali na segundinha, meio-dia. Mas o plano é sair hoje, domingo. E tudo mais. Então, o que eu tenho mais, assim, a dizer é que, consequentemente, a gente vai tendo circunstâncias nas nossas vidas que não estão planejadas para acontecer e que às vezes a gente precisa se adaptar para que a gente consiga manter um foco sobre aquilo, né? Quando eu digo manter foco em mente, para conseguir conciliar com seus objetivos, né? E aí, tipo assim, sair atrasada pro trabalho e tá um engarrafamento. Você vai ter que se adaptar para aquela circunstância não tão positiva, vamos supor, né? Então, eu acho assim que mudanças elas são positivas na vida, como eu citei o exemplo da minha faculdade, com as minhas experiências anteriores interpessoais, e como foi bom eu conhecer outras pessoas e interagir com essas novas pessoas. Elas me fizeram bem, eu vejo hoje a vida com outros olhos. E eu acredito assim que com o tempo a minha maturidade vai fazer eu ter outros pontos de vista e tudo mais, né? E eu acho que é isso. A gente não tem que se limitar e falar que a gente é um rótulo. Nossa, eu sou assim, enrustido, concretado e tudo mais. A gente tem que saber que pode se modificar. E é por isso que eu também comento do filme Soul, que é o da Disney. Porque não é só porque ele era pianista que ele deveria ser isso pra sempre, ou que ele deveria falar sobre isso pra sempre. A gente tem que se fazer interessável pra nós mesmos, né? E não falar só um assunto, mas também entender que as pessoas têm outras conversas, outras coisas, e que a gente pode se modificar, né? Então eu espero assim que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês também comentem aí, né, como é que é a experiência de vocês cotidiana, referente a mudanças, né? Se é positivo ou não. Não tô falando que eu lido muito bem com mudanças na maioria do tempo. Como eu disse, eu tenho 23 anos, então atualmente eu fico pensando muito, nossa, eu devo seguir por esse caminho, eu devo seguir por aquele caminho, porque nenhum caminho é certo, né? A gente não sabe se lá no final a gente vai conseguir bons frutos. Mas eu acho que você estiver alinhado com seus valores e objetivo pessoal, eu acho que qualquer mudança não vai atrapalhar o seu ponto final. Eu faço dança, curso TI e consigo fazer outras coisas, então não sair do meu objetivo final, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam do filme, se vocês tiverem assistido, se vocês estiverem
no momento de mudança também, porque eu acho interessante. Eu gosto de escutar também, principalmente pessoas mais velhas, como elas se adaptaram, para saber como eu vou me adaptar. E eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal. Obrigado e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.